Muito boa tarde para todos, bem-vindos a mais uma sessão do Simpósio Filamentos de Herança Atlântica, simpósio que fazemos virtualmente nos últimos 4 anos, que teve uma primeira versão, portanto, ao vivo, entre 1990, o nosso convidado interlocutor era um bebé, entre 1990 e 2002, e depois era um projeto de 10 anos que fizemos durante 12, continuamos mais dois. O projeto terminou e, uma vez que durante a pandemia recomeçámo-lo, portanto, através destas novas tecnologias que todos nós aprendemos, que existiam já há alguns anos, mas que todos nós aprendemos com a pandemia. Portanto, esta é a quarta edição online e a 16ª na totalidade, portanto, somando os 12 ao vivo. Como sempre, faço uma breve apresentação. Reunimos-nos na confluência da memória e da visão, onde os ventos do Atlântico transportam as vozes das ilhas, vozes que são, na minha perspectiva, resilientes e criativas. Filamentos nessa Atlântica quer ser mais do que um simpósio, é sim, na minha perspectiva também, um mosaico vivo do património, uma homenagem ao espírito duradouro do povo açoriano e à sua viagem diaspórica pelas Américas. Da Califórnia ao Brasil, do Canadá às Bermudas, das salas de aula às transmissões ao vivo, entrelaçamos os fios da cultura, do intelecto e da criatividade. A nossa visão é cultivar um espaço onde a alma açoriana possa falar em muitas línguas, através da poesia, da prosa, da investigação, do jornalismo e da conversa. Ao fazê-lo, acendemos um diálogo transatlântico que afirma a identidade, que honra os antepassados e, acima de tudo, e talvez mais importante, inspira o futuro. O objetivo deste simpósio é triplo. Número um, celebrar o legado açoriano nas suas múltiplas formas. Número dois, envolver gerações da diáspora, todas elas num diálogo significativo e na expressão artística. E número três, construir estruturas duradouras para o conhecimento e a visibilidade do empoderamento. Desde as apresentações sobre a diáspora açoriana nas Américas até ao espírito criativo dos americanos, bermudianos, brasileiros e canadianos, com ascendência açoriana, desde a autonomia e o património cultural e histórico dos Açores, até às ideias de estudiosos, de líderes comunitários, de líderes culturais de todos os continentes, estamos reunindo as muitas partes de uma história comum que é a nossa história. A história e as vivências da diáspora açoriana no mundo. São muitas vozes, mas, na nossa perspectiva, a história é sempre a mesma. E daí que temos connosco Zéto Carvalho, subejamente conhecido particularmente na Califórnia, e no mundo de quem viaja em avião. Portanto, toda a gente conhece o Zé de Carvalho pelo seu trabalho, obviamente, como todos sabem, na SATA, mas acima de tudo também, e durante há alguns anos aqui na Califórnia, já há uns bons anos aqui na Califórnia, um trabalho ligado, portanto, também à nossa comunidade, ao nosso movimento associativo, às danças do Carnaval. Ele faz um excelente trabalho sempre nas danças do Carnaval e em outras atividades culturais. É um gosto ter connosco o Zé de Carvalho, portanto, de quem, portanto, sou amigo pessoal e prezo muito essa amizade. Acima de tudo, para falarmos do Conselho de Diáspora Açoriana, mas também um bocadinho de uma reflexão sobre a nossa diáspora aqui na Califórnia. Zeto, muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Denis. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, e um gosto estar sempre aqui consigo e podermos falar sobre as coisas importantes, da nossa diáspora, especialmente aqui na Califórnia. E é verdade, já vão 9 anos, parece que foi ontem, mas já são 9 anos aqui na Califórnia. Espero que ainda venham muitos mais, mas assim o quero. Mas sim, vamos ter uma conversa agradável e muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Eu prezo muito a tua amizade e a tua dedicação à nossa diáspora, que é uma dedicação desinteressada. E, portanto, vamos falar um pouco sobre. Porque, aliás, as pessoas compravam passagens da mesma forma para ir aos Açores, quer que se estivesse no Conselho de Diáspora Açoriano ou não. Portanto, isso que seja sempre bem fixe. Muitas pessoas veem as coisas simples unicamente como é que eu vou para aqui porque vou ver se posso fazer mais um centavo ou meio. Mas, neste caso, há
na minha perspectiva, e quem quiser olhar, como dizia o José Saramago, com olhos de quem quer ver, o Zeto até pode até perder alguma coisa estar no Conselho da Diáspora Açoriana, porque às vezes pode dizer uma coisa que um cliente não gosta. Infelizmente, essas coisas são assim. É Zeto, o que verdade. é que te levou há 4 anos atrás, e depois falaremos agora desta vez, mas o que é que te levou há 4 anos atrás a concorrer ao Conselho da Diáspora Açoriana? Porquê é que o fizeste? Há 4 anos atrás, eu, quando soube do Conselho da Diáspora Açoriana, li, reli aquilo, as condições e o que eram os objetivos, e achei que a posição que eu tinha aqui na Califórnia, o envolvimento que eu tinha com a comunidade e, e tudo o que eu estava a dedicar do meu tempo a esta comunidade, à Califórnia, eu achei que talvez fosse a pessoa, uma das pessoas indicadas para poder concorrer e representar da melhor forma a Califórnia perante o governo dos Açores, não é? E foi isso que me levou, mas principalmente a maior razão é definitivamente o envolvimento que eu tinha com a comunidade, sabendo, porque quando se faz o que eu faço, nós não falamos apenas de passagens. O cliente acaba por falar por muitas coisas e dá para entender certas realidades e certas dificuldades e certas ideias até que transmitem durante aquela conversação que nós temos. E daí pensei que teria os argumentos suficientes para poder ser um candidato ao Conselho da Diáspora. Portanto, concorreste, e obviamente e ganhaste. Houve outro candidato que foi o nosso amigo, e digo nosso amigo, tu também conheces muito bem, e és Com amigo dele, certeza, é Paulo amigo. Pinheiro. Obviamente essas coisas são assim. Muitas vezes as pessoas podem discordar, e não, nem foi o caso. Aliás, acho que Não, até concordam no trabalho que deve ser feito com a comunidade. Portanto, foste eleito, assim como os outros conselheiros, são 19, acho eu, eleitos, não sim, é? senhor. Por várias partes do mundo, e vamos falar um bocadinho depois sobre isso, mas vocês tomaram posse em plena pandemia. Aliás, uma das críticas que eu tenho ao governo é que deveria ter esperado mais um ano, porque a gente sabia que isto ia acabar, e portanto, se o Conselho não começasse em 2021, podia começar em 2022. Porque apesar destas coisas poderem ser como nós estamos aqui a fazer, o primeiro passo é sempre muito melhor se for dado ao vivo. Mas, enfim, foi uma decisão governativa e pronto, nós temos que respeitar, podemos não concordar. Portanto, tomaste posse através de uma cerimónia que foi virtual. E como é que foram estes os primeiros anos? Quer dizer, algumas expectativas? Como é que viste estes primeiros anos, desde o momento da tomada de posse até acho que foi um ano mais tarde, não foi? Ou dois, quando foste aos Açores pela primeira vez, então já como conselheiro. Sim, a tomada de posse foi virtual, bastante simples, não podia ser, também não podia ser mais elaborada do que foi, não é? Ahm, de facto, houve muita discordância de várias pessoas, mas aconteceu. E depois, na primeira reunião presencial, foi no outro ano à frente, portanto, o Conselho da Diáspora reúne, é um mandato de 4 anos e reúne presencialmente de ano sim, ano não, portanto, duas vezes nos 4 anos e depois mais duas virtuais. E se achar por bem acrescentar mais alguma por alguma razão, o Governo diz que está sempre disposto e disponível a reunir sessões extra virtualmente, as que forem necessárias. Uh, Quando fiz a primeira reunião presencial, foi-nos pedido para levar assuntos e ideias e possíveis, tudo possível para uma discussão, não é? E para o governo ter atenção em certos aspectos aqui nas comunidades. É óbvio que levamos, é óbvio que apresentamos, uh, mas uma das minhas preocupações na altura que apresentei foi, na verdade, um, uma das dificuldades que as pessoas sentiam em inscrever-se no site, isso assim, portanto, discutimos muito isso também, mas foi bom, a primeira reunião presencial foi essencialmente bom
para nos conhecermos todos pessoalmente, os 19 conselheiros, mais o restante comitê que envolve o Conselho da Diáspora, mas principalmente para a troca de ideias foi muito boa, foi muito bom perceber o, como é que as comunidades funcionam nos outros estados da América e do Canadá e do Uruguai e do Brasil e portanto eu acho que a troca de ideias entre nós e o que falamos entre nós e isso tudo foi uma experiência muito, 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 muito agradável e muito enriquecedora. Entretanto, portanto, normalmente nestes encontros, mesmo que não haja outra substância, e mesmo quando há várias substâncias, o contacto, portanto, aquele network, como se diz em inglês, e Portugal gosta muito de usar as palavras Verdade. americanas, não é inglesas, nós também as usamos então. Portanto, o network é sempre importante. Desses desejos, quer dizer, convém dizer, e talvez pudesse explicar às pessoas, àqueles que nos seguem, que o Conselho da Diáspora Açoriana, tal como o Conselho das Comunidades Portuguesas, é um conselho, portanto, consultivo. Portanto, explica às Sim, pessoas senhor. basicamente o que é isso, quer dizer, para quem não souber a dinâmica do Conselho. Sim, é verdade, Sr. Nicho. O Conselho da Diáspora Açoriana é um órgão consultivo. Portanto, o que é que isto quer dizer? É apenas para consulta. Se o governo, por exemplo, decide vir à Califórnia, contatam, pedem ideias, pedem um, opiniões na verdade é apenas consultivo e é óbvio que o que nós transmitimos pode ou não ser aceito ah, e, e visualizado da mesma forma que nós vemos pelo governo regional. Portanto, nós não temos algum poder executivo, não temos nenhum poder executivo de forma alguma. Portanto, é um conselho que no meu entender pessoal, em vez de irmos através ai meu Deus, dos requisitos e de tudo o que está no conselho, na minha maneira de entender, na minha maneira pessoal, o Conselho da Diáspora é um órgão que tem um poder muito, muito interessante. Quando eu digo poder, tem um conhecimento muito bom das comunidades e que o governo regional tem, tem e deve de aproveitar este conhecimento que nós temos e do envolvimento que nós temos e de tudo o que nós podemos trazer para ajudar a diáspora perante o governo regional. Portanto, nós somos consultivos, nós não temos poder executivo, não podemos dizer olha, eu tenho esta ideia e tem que ser executada. Não, não é. Mas eu penso que pelas reuniões que nós tivemos, tudo o que foi transmitido foram ideias de grande valor, ideias com muito sentido e ideias que devem ser, que o governo deve ter uma atenção especial sobre aquilo. E a pergunta óbvia, tem tem tido, se bem que, também para profaciar isto, portanto, as pessoas, acho que, porque o menos que falta nesta comunidade é que a gente queira falar mal. Portanto, e aliás, eu, se fosse para, ainda outro dia uma pessoa me disse, mas não ficas desiludido? Eu disse, oh meu caro, eu tenho 76 anos, eles andam a falar mal de mim desde os 20, portanto, quer dizer, há 46 anos que eu deveria estar desiludido. Mas também temos, felizmente, mais pessoas boas do que essas de falar mal, não é? É verdade, Os que falam mal são poucos, fazem é muito barulho, mas são poucos. Na realidade, hum, convém dizer que mesmo que, por exemplo, tu disseste a questão se há uma visita de de um membro de governo X, Y, Z à Califórnia e se contatarem contigo, obviamente não precisam contatar contigo, mas se contatarem contigo como conselheiro de Diáspora Açoriana e tu deres umas sugestões, estás a dar sugestões. Não quer dizer, quer dizer, podes dar 5 sugestões. Olha, devem ir ao sul da Califórnia, ao centro, ao norte, ao poder político, ao poder económico.
podes dar isso. E eles depois fazem aquilo que querem e entendem. As pessoas têm que entender isso também. Não, Exatamente. não seguem, não precisam seguir esses conceitos. Mas de vários projetos, de várias ideias, houve algum que pelo menos tivesses visto que havia algum interesse? A gente também tem que se lembrar uma coisa, que é os governos, o governo dos Açores, apesar de às vezes algumas pessoas no governo ou na Assembleia pensarem que estão ricos, mas é uma região pobre. E, portanto, também nós não vamos agora, nós que conseguimos fazer às vezes 20 ou 30 mil dólares numa matança, não é? Isso é impensável, não há nenhuma freguesia nos Açores que possa conseguir 20 mil euros numa matança, ou talvez nenhuma ilha. Portanto, nós temos outro poder económico pela classe pelo trabalho que temos aqui e graças a Deus que a maioria da nossa gente está bem na vida. Nem todos, mas uma grande porcentagem está razoavelmente bem. Portanto, isto para dizer que o governo dos Açores não é rico. Também algumas coisas que podem ter sido ideias excelentes, mas se custava, por exemplo, 150 ou 200 mil dólares para as pôr em prática, é quase Esquece. impossível neste momento, porque há departamentos do governo que têm pouco mais do que isso para o ano inteiro, não é? Óbvio que sim. Não, hum, muito sinceramente, houve ideias boas, houve ideias que obviamente necessitam de apoio financeiro, mas existem ideias que talvez o esforço financeiro seja quase nulo ou muito reduzido. Hum, e, e eu penso que o governo gostou das ideias apresentadas no primeiro ano, pelas duas reuniões que fizemos. A segunda foi um pouco diferente, até bastante interessante, mas na primeira houve muitas ideias, houve muito. E houve muito interesse demonstrado da parte do lado de lá, não é? Agora, isso que está não é muito mais difícil, mas continuo a dizer ideias como ahm, nós, eu já disse isso ao seu Denis, se não me engano, e vou tornar a dizer, nós temos todos aquela caixinha que nós vemos de televisão, os canais portugueses, isso assim. Mas, e eu volto a dizer e friso, a cultura vai manter enquanto houver língua. Quando a língua acabar, acabou a cultura, acabou isto tudo e vai morrendo aos poucos. Mas os canais portugueses, principalmente a RTP Açores, podia muito bem os programas informativos e os programas de noticiários podiam ter aquele sistema de fazer uma tradução para inglês. E assim, nós estamos todos sentados na sala e o meu filho ou o seu filho que não fala inglês e quando vê aquilo tudo a falar em português e não percebe nada, mas está a ler, ajudava. Os programas culturais e programas de informação poderiam. E eu tenho a certeza, sou de nicho, que o esforço financeiro para a RTP Açores, por exemplo, fazer uma coisa dessas é nulo ou muito, muito, muito acessível. Um, Portanto, houve ideias dessas, houve ideias de como, por exemplo, e que já é efetuado através do Fresno, aquele intercâmbio de alunos, mas podíamos também fazer um intercâmbio daqueles. Meu Deus, está-me a faltar a palavra. Campo de férias. Os campos de férias. Foi apresentada essa ideia e, novamente, o esforço que foi pedido do Governo Regional foi apenas a nível didático e pedagógico. Uma ação de formação com um professor de lá para 3 ou 4 pessoas aqui para podermos fazer um campo de férias aqui. O campo de férias poderia ser só até com filhos de imigrantes aqui, mas ser um campo de férias açoriano, um campo de férias só com jogos tradicionais açorianos, de manhã umas aulas de português para eles aprenderem a dizer umas palavras, à tarde um N de ideias que novamente, o esforço financeiro não seria aquele esforço muito, muito, muito grande. Mas vamos a ver. Pois, a questão da legendagem é antiga, eu já trabalho nisso, como tu sabes, já há tanto tempo e pedir Sim, isso sim.
E ainda ontem, só para curiosidade, porque alguns dos meus alunos têm seguido, como estão a seguir esta sessão, e quando elas são em português, têm, obviamente, que são alunos que estão a aprender meros vocábulos em português, e têm dificuldade em seguir uma conversa Claro, em português e desta longevidade. E então acontece que eu fui fazer o teste para saber como era. Basta, através da Zoom e a RTP tem também esses mecanismos, basta colocar, portanto, a inteligência artificial a trabalhar na Zoom, que faz, eu estive a ver uma das sessões, não a vi toda, mas vi uma das sessões que tínhamos feito com a inteligência artificial a pôr as legendas em inglês da sessão que era em português, e digo-te, e digo a quem nos está a ver, que basicamente, se eu tivesse que sondar, entre 88% a 90% estava correto. Havia uma outra palavra que não estava muito bem, correta, mas não era o suficiente para a gente não entender. Se eu não, aliás, claro. eu até desliguei o som só para ouvir, só para ver as legendas e estava extremamente bom. Portanto, quer dizer, com um investimento muito pequeno, a RTP podia fazer isso, exatamente. É. Às Sim, vezes sim, é uma sim. má vontade também, na minha perspectiva, eh, infelizmente tenho que interpretar como isso, não é? Claro, como eu disse, a segunda reunião presencial foi bastante interessante porque já houve um painel, não foi só nós conselheiros, portanto, fomos nós conselheiros num dia, de manhã, e à tarde eles apresentaram painéis com diferentes entidades que foram ter connosco, e uma das entidades foi de facto a RTP, e eu falei nisso, e eles demonstraram um grande, grande interesse e gostaram muito. Mas vamos a ver, vamos a ver, só para dar essa ideia. Exato. E como é que tu viste, portanto, como é que tu viste obviamente sem falar em nomes nem ninguém, mas numa generalidade, como é que tu viste o interesse dos próprios conselheiros? Há sempre gente mais empenhada do que outra, portanto, a gente sabe isso, mas como é que tu viste, portanto, o empenho dos conselheiros, quer seja da Costa Leste, quer seja do Canadá, quer seja do Brasil? Aliás, eu acho que há uma grande disparidade, ou seja, não compreendo como é que a gente tem cinco nos Estados Unidos e o Brasil também tem cinco. Talvez seja certo, correto, o Brasil ter cinco. Então, nesse caso, os Estados Unidos teriam que ter sete ou oito. Mas, pronto. E a minha crítica ao governo, este governo e o antecessor não, também o antecessor da coligação, mas mesmo o antecessor, antes da coligação, é que a composição foi mal feita. Portanto, mas antes de falarmos disso, como é que tu viste o empenho das pessoas? As pessoas estavam empenhadas só na sua região ou viam isto um bocadinho mais universal, digamos assim? Eu achei muito interessante o empenho de todos. No início, notei que havia uma. Quem concorreu, de facto, notava-se que não concorreu só por concorrer, mas que sim, que tinha um envolvimento, uns maior, outro menor, com as comunidades, mas notava-se que eles tinham e detinham conhecimento das dificuldades e do que é bom e do que não é menos bom, nas áreas geográficas que eles representavam. Também falávamos um pouco a nível global, não é? E acabamos sempre por notar que algumas das dificuldades que existem no Brasil ou no Uruguai são iguais às que temos aqui e no Canadá e por aí fora, no mundo inteiro, não é? Há muitas que são semelhantes, e muito parecidas. Mas, na verdade, achei que houve uma dedicação muito, muito interessante, de todos, quase todos falavam o português, e, e notava-se que havia aquele sentimento da sorianidade neles, e isso era muito importante. Foi o que eu gostei mais de ver nesta união que nos trouxe juntos depois, foi que eles sentiam, e alguns até nem tinham estado nos Açores, mas via-se que tinham aquele sentimento da saudade, não é? Aquele sentimento da imigrante, e isso também ajuda muito, no meu ver. Na realidade, a questão do Brasil é diferente da nossa. Nós todos sabemos que o Brasil, por motivos da língua, portanto, o Brasil não tem uma barreira que nós, à partida, temos, não é? Que é a língua. Ou seja, a língua.
começa a morrer muitas vezes a partir da segunda geração, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá, como tu sabes muitíssimo bem, e obviamente viste isso também em várias comunidades, e vê-se aqui todos os dias. O Brasil não tem essa dificuldade, a língua é a mesma. Mas Sim, sim, sim. e às vezes há coisas que, pronto, que a gente diz, mas isto está, o Brasil assim. Mas há de facto uma coisa que eu acho impressionante, e não sei se tu viste, se isso aconteceu no Conselho da Diáspora, porque eram 5 pessoas do Brasil. É, é de facto a paixão que eles têm por uma terra que até muitos não conheceram e que se identificam como açorianos, quando muitos deles foi o avô, já lá, quinta ou sexta geração atrás, Sim, sim. foi imigrante ou a avó, não é? E portanto, mesmo com a barreira da língua, seria muito interessante se nós, e já temos isso, porque também já estamos aqui há 150 e mais anos, 150 e poucos anos aqui na Califórnia, e a gente encontra, como tu encontras na tua profissão, o menos que falta é gente que foi o bisavô que emigrou, eles não sabem falar português, mas Sim. têm muito orgulho em serem açorianos. Mas nota-se isso muito especial no Brasil, considerando que são açorianos que têm. Quer dizer, são pessoas que a imigração foi há 250 anos, com exceção daquela imigração nova para o Rio de Janeiro e São Paulo. Sim, Como é sim. que tu viste isso? Quer dizer, as pessoas têm, de facto, os brasileiros têm, para além, pronto, daquela língua bonita que têm, têm. Eu acho que aquilo não é dos dentes para fora. Eu acho que aquilo é de facto genuíno. É genuíno e nota-se que eles até tentam. Lembro-me que um dos colegas falou que havia uma dificuldade enorme, e como o senhor diz, porque são gerações, se calhar há 200 anos, ou 150, ou mesmo 100 anos, eles têm uma dificuldade enorme em conseguir provar a açorianidade e querem ir um pouco mais além e fica difícil. Portanto, é genuíno deles e eu gostei muito de ver. Até a colega do Uruguai também senti esse sentimento nela. E todos, e não foi só eles, todos demonstraram sim um grande afeto e um grande carinho pelos Açores e pelos açorianos e pela diáspora, como é óbvio. Ora bem, passaram-se, portanto, 4 anos, e tiveste lá, portanto, apenas uma vez como conselheiro ou duas? Acho que foram. Duas, duas. Tens uma reputação, que é a reputação que o Zé de Carvalho não tem papas na língua, foi aquela que me disseram nos Açores. Até me perguntaram se a gente era parentes, eu disse não, mas portanto, bem, se nós éramos parentes, mas na realidade é uma boa reputação porque é uma defesa das comunidades. Portanto, não tiveste, hum, não tiveste dificuldade, aliás, nos Açores não se tem essa dificuldade, graças a Deus, nos Açores de hoje. Nos Açores, quando eu era menino e moço, como teu pai e tua mãe também, era outra questão. Mas nos Açores de hoje não há essa dificuldade. Porém, muitas vezes as pessoas, com o mesmo poder de liberdade que todos nós temos, as pessoas não querem ouvir às vezes coisas, não é? Não querem ouvir algumas verdades ou pelo menos a nossa verdade, porque a sentimos todos os dias na pele aqui nas comunidades. Portanto, algumas das críticas que sei que tu fizeste, algumas das sugestões com alguma agressividade no aspecto, não é agressivo de agredir ninguém, mas com agressividade de estares convicto daquilo que estavas a dizer e da urgência de algumas respostas. Como é que isso foi visto e achas que teve alguma repercussão, para além das pessoas dizerem que o Zé não tem papas na língua, não é? Eu fico contente de saber isso, porque na verdade eu não me senti intimidado para falar do que eu sentia e do que aquilo que eu tinha preparado para apresentar nas reuniões. Penso que levei coisas assertivas, eu penso que levei ideias e problemas e sugestões que o governo reconheceu que eram reais, daqui da comunidade. Hum, e quando falava, eu falava sempre com um pouco de emoção e o coração açoriano está lá, a gente está nos Açores, está a cheirar o cheiro do mar e aquilo tudo, aquilo ainda mexe mais connosco. Mas na verdade como a gente diz na nossa terceira ou nos Açores, eu concorri, não gosto de dizer isto assim desta forma, mas vou ter que dizer, concorri, mas não eh, ganhei, e não tive que
não devo nada a ninguém, não é assim, sou Denis como a gente costuma dizer, portanto, eu não tenho que ir lá com medo de dizer alguma coisa para sentir represália, portanto, eu fui lá e disse aquilo que senti. Fico contente porque eles reconheceram. Na verdade, cada vez que chegava a minha vez de falar, eles ficavam todos na caneta e começavam-se a rir, a dizer agora é o Zé. Portanto, já estavam prontos para começar a escrever porque eu não me calava. Um, Uh, mas eu penso que se houve esse comentário, quer dizer que eu fui ouvido e que eles não se esqueceram. Portanto, já, já é bom sinal e eu acho que já é muito bom saber que eles um dia sentados vão se lembrar, pá, aquele rapaz falou e disse aquilo e, portanto, acho que ficou assente na ideia deles as sugestões e alguns problemas e algumas indicações que foram transmitidas, portanto, eu fico contente que eles se lembram disso. Exatamente, e há duas, três questões que gostaria de tratar. Eu sei que, portanto, estás com pouco tempo, esta é a semana de festa da Casa do Povo, estás na direção e queres dar o teu contributo, e ainda bem, como fazes em tudo que te envolves. Dizia eu o seguinte, entretanto, ou seja, há na realidade um problema, e acho que temos que o enfrentar, que é de pouca participação nas eleições, e não só pouca participação nas eleições, mais do que isso ainda, ou seja, pouca participação na inscrição. Aliás, o Jornal Tribuna Portuguesa traz um editorial nesse sentido. Eu discordo com o tom do meu amigo Miguel Ávila, e discordo, portanto, com a agressividade contra o governo. Às vezes fica bem só falar mal de governos, a gente sabe que isso é assim, mas, e que a comunicação social gosta de fazer isso. Eu, propriamente, já estive na comunicação social, mas nunca fui para esse campo. Porém, uma coisa é certa. Na realidade, o processo das pessoas se identificarem como açorianos no portal exige um outro trabalho, na minha perspectiva. E aí até eu concordo com o Miguel. Ou seja, portanto, exige, portanto, um outro trabalho, exige um trabalho constante. Não podem ser os conselheiros, vocês não têm os recursos para isso, não é? Nem os recursos económicos nem tecnológicos para o fazer. E, na realidade, nos últimos 4 anos não houve um processo contínuo da parte do governo da região autónoma dos Açores para haver inscrições contínuas, porque ter 500 ou 600 ou mesmo 700 pessoas inscritas no mundo todo é muito pouco. Ou mesmo 1000 pessoas é muito pouco. Ahm, Achas que possivelmente, portanto, depois destas eleições, nós já vamos falar delas, mas depois destas eleições, que poderia haver da vossa parte, daqueles que forem eleitos para o Conselho, dos novos conselheiros, poderia haver da parte dos novos conselheiros uma grande unidade, digamos assim, para É, tentar convencer os senhores e senhoras do governo dos Açores, independentemente da cor política, que há que olhar para isto de uma forma diferente, porque até vem denegrir um bocadinho na diáspora. Quer dizer, eu sei que a culpa é nossa, nós é que não estamos a fazer as coisas. Mas ao mesmo tempo, o processo às vezes é um bocadinho arcaico. eu, como mencionei logo no início, uma dos temas que são sempre debatidos e que eu sou muito aguerrido nesse tema é definitivamente a inscrição dos membros, porque o governo pediu que nós deveríamos tentar inscrever o máximo possível. Um, penso que penso que as funções, ou não sei se são funções ou não, mas penso que as diretivas que nós temos não é nesse sentido. Eu discordo sempre. Digo que vamos tentar, mas eu discordo, não concordo. E aliás, já propus várias vezes que aquele website tem que ser redefinido outra vez. Pá, aquilo não tem que ver as diretivas. Nós sabemos que não pode ser qualquer um, nós sabemos que tem que haver alguma certificação, alguma prova, não é certificação, alguma prova de que são açorianos ou descendentes. Mas até ao ponto de ter que ir buscar nem sei o quê para poder fazer isso é complicado, é difícil. Penso que o site tem que ser um pouco mais acessível e mais fácil. Já foi dito várias vezes ao governo, eles reconhecem. Espero que seja desta vez e na primeira reunião já sabem que vou ir com esse tema porque não escondo. Terá que ser.
Mas também há outra ideia na mesa que já foi dada, que é as casas dos Açores são chamadas como embaixadores ou uma embaixada dos Açores nos locais onde estão. Por que não também pedir a colaboração delas, não é? Uma casa dos Açores tem os seus associados, tem umas moradas, pedir uma colaboração e mandarem uma carta a todos a pedir, olha, inscrevam-se, assim de género. Penso que seria fácil, penso que fácil seria mandar uma carta, não custa nada a ninguém. Mas até podiam dizer, olha, um dia vamos estar aqui, para quem quiser inscrever, tenha dificuldades, nós ajudamos, venham cá ou telefonem, qualquer coisa do género. Eu penso que nós também podemos aproveitar um pouco as organizações que nós temos ainda para ajudar nesse sentido. Sei que eles têm trabalho demais, mas se calhar não era mal visto e se calhar assim conseguimos muitos mais. Porque, na verdade, isto nunca foi divulgado assim de uma forma que toda a gente sabe. E a Direção Regional das Comunidades, apesar de não ter os recursos que necessita, mas o próprio governo ahm, poderia, com a Direção Regional das Comunidades, destacar um funcionário para este trabalho. E esse funcionário ou essa funcionária, portanto, não é o fim do mundo uma passagem para vir à Califórnia e estar aqui 3 semanas, por exemplo, ou duas, Ok, 2 dias em cada localidade, por exemplo, e acabaria por estar aqui 14 dias, portanto, tem 7 localidades diferentes, não é? 14 mais um dia para viagem e tudo, digamos 18 ou 19 dias, e eu garanto que nesses 2 dias, em cada comunidade estrategicamente pensada, poderiam conseguir, em cada comunidade, sem problema nenhum, acho eu, 30 a 40 pessoas. garantido, Olha, 30 a garantido. 40 pessoas, no mínimo, em 7 comunidades, portanto, estamos lá logo a falar em 200 ou 300, que é muito mais do que aquilo que tem. Portanto, isso se fosse replicado, não só na Califórnia, mas nas outras zonas dos Estados Unidos, Claro. Massachusetts, Rhode Island, etc., e no Canadá e no Brasil, estamos a falar que facilmente, num espaço de um ano, se poderia conseguir 5, 6 mil pessoas matriculadas. Sim, sim, facilmente, facilmente. Tem que haver uma solução para isso, tem mesmo que haver uma solução e o pensamento que está agora em cima da mesa ou a ser executado neste momento não é funcional. E o governo sabe que não é e nós transmitimos, tentamos sempre dar o nosso melhor, mas é muito difícil. eh, eu penso, os conselheiros não podem ir bater de porta em porta à casa das pessoas. Claro, E nem tenho que dera. entender, não posso ir bater de porta em porta. Pá, posso inscrever uns amigos, pessoas conhecidas, mas não posso bater de porta em porta à casa das pessoas. Portanto, tem que haver um método, tem que haver uma maneira diferente de nós chegarmos à população e a população sentir-se de forma que também queira colaborar, porque há maneira de chegar à população e não à comunidade e a comunidade não se sentir aquela apelativa a contribuir, não é? Portanto, é uma ideia boa, o Sr. Diniz acabou de dizer, excelente ideia. Temos condições bastante para fazer isso acontecer. É preciso é que queiram e definitivamente os inscritos e tem que crescer, o número tem que crescer, porque senão uh, deixa um pouco quase fazer sentido, mas tem que ser e as pessoas elas têm que estar mais ativas, têm que ter mais conhecimento do que acontece, ir ao website não custa nada, e assim estão mais informadas. E eu penso que seria bom para todos. Seria bom para todos. Exatamente. Vamos falar, portanto, agora, para chegarmos à última parte, anunciaste a tua candidatura recentemente, portanto, vais candidatar, não houve, acho que o momento de candidatura já terminou, não é? Portanto, Sim. já não se podem apresentar mais candidaturas, não houve outra pessoa que quisesse concorrer. Ahm, Pode ser por um lado bom, mas por outro lado também é mau, porque era bom sempre ter duas, três pessoas, mas ninguém pode convencer as pessoas a fazerem uma coisa que não querem fazer. Quais são as suas, como é que encaras, portanto, este novo mandato que obviamente o vais ter, como é que encaras este novo mandato?
há uma coisa certa, tens uma experiência de 4 anos, não é? Portanto, algumas coisas já podes, digamos que decifrar e dizer, bem, talvez eu não posso fazer tudo isto, vou tentar concentrar-me em uma ou duas, porque na realidade, a experiência de 4 anos diz-me que todo, tudo o que foi apresentado não foi tudo feito, ou muito pouco, então às vezes é melhor nós quando temos, portanto, 5 ou 6 objetivos e não os conseguimos fazer ao fim de um certo número de tempo, é melhor redefinir e pegar num ou dois e ver se esse pode ter algum prosseguimento. Como é que encaras agora estes próximos 4 anos? Na verdade, fiquei triste de não ter mais pessoas a concorrer. Estava sem saber se ia recandidatar ou não. Vi-lo à última da hora. Uh, Se calhar ainda bem que fiz, senão de Califórnia não teria ninguém. E seria pior. Mas o Sr. Diniz acabou de tocar num assunto muito, Sim, muito importante, desculpa, Zé, com certeza. é que não tem, há 3 zonas que não têm representantes, não é? Nos Estados Unidos penso duas. Tem Massachusetts, tem os restantes estados e tem a Califórnia, se não me engano, e os outros não. Portanto, penso Há que Rhode Island, exatamente, não há um candidato de Rhode Island não, senhor. e não há um candidato de Quebec no Canadá também. Também não há Também não, não. um candidato de Quebec. Portanto, Portanto, aí já é, quer dizer, não se pode fabricar candidatos, mas aí já é um bocado problemático para essa zona, mas obviamente é o que é, é. é sim, senhor. Mas voltando à candidatura, só tocou num ponto muito importante na verdade, é o ponto que eu já tinha pensado e que vou seguir, que é ter um conjunto de ideias é bom, mas ter um conjunto de uma ideia ou duas é melhor ainda. Portanto, selecionar as mais importantes, ou as que eu achar que têm mais relevância e mais urgência para a comunidade. Volto a frisar que um dos pontos será efetivamente o registro de pessoas no website e, e as pessoas se aperceberem que isto existe, porque 99% da comunidade provavelmente não sabe que existe o Conselho da Diáspora, ou 90% da comunidade talvez não saiba que existe o Conselho da Diáspora. Portanto, se soubessem, eu penso que haveria um maior interesse, uma maior ligação, uma maior colaboração. Mas, sim, na verdade, estes últimos 4 anos deram a entender que nós devemos focar num ou dois objetivos e ser um pouco intransigente, não é? Demonstrar que aquilo seria a maneira certa ou correta de agir ou de se poder fazer alguma coisa. Exato. E a questão de facto ver, eu pensava, portanto, muitas vezes também sou ingênuo, não é? Apesar da idade, já não tenho idade para ser ingênuo, mas sou. Eu pensava que na realidade, particularmente depois de algumas coisas terem sido escritas, não só por mim, por outros também, e ditas, eu pensava que na realidade a Assembleia Regional, eu sei que eles têm coisas mais importantes para fazerem, mas também a gente tem visto os últimos debates, ou pelo menos eu vejo, e a qualidade é tão pobre, que podiam podiam elevar a qualidade falando da diáspora, já agora. Eu pergunto-te se tu vês que, com algum apetite, porque foi uma desilusão minha, não do Conselho da Diáspora, da Assembleia e do Governo da região autónoma dos Açores, não apresentarem uma reestruturação disto. Quer dizer, portanto, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, os mesmos dois candidatos, que são pessoas que nós gostamos e conhecemos, eu conheci o David há pouco tempo, acho uma pessoa excelente, conheço a Uhum. Catherine Soares há muito tempo, há perto de uma dúzia de anos, e Sim. portanto é uma excelente pessoa também, mas não. Como é que dois candidatos que vivem na mesma cidade representam, portanto, 47 Estados da União Americana? Não é a culpa deles, não é a culpa Não, nem não, mas nem da é o casa, sistema. é a culpa do sistema que não está dividido, que os Estados não estão divididos. Como é que a gente não tem representatividade da Flórida, que é o Estado com maior crescimento de açorianos nos últimos 5 para 6 anos? As pessoas todas mais velhas do que eu, que têm poder económico, não é o meu caso, eles estão Vão para lá. vão para lá, não é? Vão para lá, compram casas e vão para a Flórida.
É uma zona. Hoje já se fazem 3 festas do Espírito Santo na Flórida. Idaho, portanto, Texas, Arizona. Para não falar do Havaí, que está completamente abandonado porque é representado por duas pessoas que estão a 4 mil milhas, ou lá o que é mais ainda, de distância, que não podem fazer, obviamente, não os podem representar. Quer dizer, não vamos pedir nem à Catra nem ao David para gastarem 4 ou 5 viagens do seu bolso por ano para ir ao Havaí saber as preocupações dos havaianos. Claro. Portanto, achas que se vocês, e nomeadamente tu, que não tens papas na língua, como se diz, pudessem fazer sentir essa necessidade. Porque eu pensava, honestamente e ingenuamente, confesso a minha ingenuidade, pensava que a Assembleia iria rever a lei. Ou seja, rever o estatuto e dizer, bem, há coisas que. Porque foi uma novidade. As pessoas às vezes pensam que é muito mau a gente agora fazer uma coisa. Não, é muito bom quando nós próprios nos aperfeiçoamos. Claro. Portanto, nós estamos a fazer uma coisa errada e não nos aperfeiçoamos, vamos continuar sempre a errar. Esta discrepância houve em outras partes também, mas nos Estados Unidos é categoricamente uma falha total. E acho que até fica mal a quem está, eu não digo só no governo, a quem está na oposição. Porque também onde é que esteve ao longo destes 4 anos o PS, que é o maior partido da oposição, e podemos falar também dos outros que têm assento Com parlamentar, certeza. mas neste momento os únicos outros que têm assento parlamentar é o Chega, que fala mal toda a gente, e depois é o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, cada um com apenas um deputado. O PS tem muitos deputados. Portanto, onde é que esteve o maior partido da oposição ao longo destes 4 anos para dizer à coligação, há uma coisa aqui a rever. Há uma coisa, uma leitura que se pode fazer. É a coligação fez, não quer dar o braço a torcer. O PS é que instaurou isto, também não quer dar o braço a torcer. E então vamos continuar no erro, assim na corda bamba, porque nenhum nem o outro quer dizer que há aqui um erro, não é? Achas que é uma forma, desses próximos 4 anos, fazer-se sentir aos governantes, independentemente do partido, e até aqui nem interessa que seja Claro. o PAN, ou o Bloco de Esquerda, ou a Iniciativa Liberal a apresentar um documento, mas que haja uma reformulação desta lei. A tua opinião? A minha opinião, falou-se nisso já numa reunião de rever essa estrutura. eh, não tivemos feedback algum. Por enquanto é para manter, mas o senhor disse e disse bem, aquilo um apresentou, o outro é que instaurou e pronto, e fica assim porque talvez seja um dos únicos assuntos que eles concordam entre os dois e não discordam. Sim, Provavelmente. e concordam porque ninguém quer pôr as culpas um no outro, Tal porque e ambos qual. têm culpas na palmatória, não é? Tal e qual, tal e qual. Mas eu penso que a divisão deveria ser revista assim. Poderia ser feita de outra maneira. De mencionar que também só houve, portanto, são dois candidatos para os restantes estados e só tem dois a concorrer, portanto, na realidade vão ser eleitos. E tenho um candidato para Massachusetts que é o Daniel Mel, até o conheço, uma excelente pessoa, portanto, penso que vai ser uma grande. hum, Vai ser um grande contributo, porque se o Conselho da Diáspora, se o governo manter o sistema que tinha, nós vamos estar divididos em 4 grupos e um dos grupos é os Estados Unidos com o representante das Bermudas. Nós pertencemos a um grupo, portanto, trabalhamos juntos. Penso que será uma boa adição, uma pessoa bastante açoriana, digamos assim. Mas eu com a falta de candidatos em dois dos estados que era necessário ter representação, não sei se haverá, se o governo vai decidir em alargar a representação dos conselheiros que estão neste momento a concorrer. Portanto, não sei qual é que vai ser a solução, ou se eles vão ficar sem representação, ou se vão estender o Connecticut a Massachusetts e Rhode Island aos restantes estados ou qualquer coisa do género, não faço ideia. Sei que talvez tenha que ser revisto, porque, como disse muito bem, Flórida está a crescer muito, Oregon, Idaho, até o Texas têm umas grandes representações e eu penso que deveria haver uma maior
presença, ou pelo menos uma presença, uma vez por ano, qualquer coisa do género, reunir lá com a comunidade, saber dificuldades, saber ideias e saber um, como é que eles vivem lá, o que é que têm, o que é que não têm, o que é que fazem eh, a nível cultural, e por tudo aí fora. Portanto, seria bom esta representação ou este Conselho da Diáspora estar um pouco mais ativo nos outros estados que têm esta expressão de açorianos, com maior expressão dos açorianos, sim. Isto é, portanto, uma faca dos gumes, ou seja, há um problema aqui grande. Ou seja, por um lado, eh, nós, e falo mais, posso falar só por mim, mas há pessoas como eu que gostaríamos de ver os Estados Unidos com mais, portanto, com maior representação, com mais conselheiros. Acho que o número ideal seria 7, mas também não posso, a partir de agora, dizer muito, porque vão-me logo dizer: epá, Rhode Island nem tem um, e é um dos estados, é um estado pequeno, mas onde tem cento e tal mil Tal e qual. portugueses, quase 80% são açorianos. Portanto, uh, como é que nós também agora vamos lutar, nós que não estamos no Conselho, mas que acreditamos nesta missão de um Conselho consultivo para o governo dos Açores, como é que vamos também lutar por uma coisa quando, querendo 7, quando perdemos um, e perdemos um porque ninguém quis, não é? Tal A e mesma qual. coisa como o Canadá, como é que o Canadá também vai falar quando perdeu um numa das províncias mais importantes do Canadá em ligação aos Açores, que é Quebec. Alguma coisa está a falhar aqui que precisa ser revista com todos, com os conselheiros, com a comunidade, com as forças vivas, até mesmo com o nosso movimento associativo. Aliás, Sim, eu sim. pessoalmente já pensei que seria muito melhor as associações, já que há tão poucas participações, ah, que seria muito melhor. Isto aconteceu no Conselho das Comunidades Portuguesas no princípio. Seria muito melhor se as organizações que estão todas registadas e matriculadas nos Açores, e todas elas estão, quer dizer, portanto, as Irmandades do Espírito Santo, etc. Seria muito melhor ser um voto por cada organização. Portanto, em vez de a gente andarmos aqui, portanto, porque aí, e até esse voto nem precisava ser eletrónico. Se a associação é portuguesa, açoriana e está registada nos Açores como uma associação, então a associação tinha automaticamente direito a voto. E atenção, só aqui na Califórnia estamos a falar em cento e tal associações, Sim, porque só os sim. salões do Espírito Santo são. Portanto, e é muito mais fácil uma associação pegar a direção de uma associação por um X e mandar do que nós andarmos aí como Santo António, não é a pregar para os peixinhos e a pedir, pelo amor de Deus, que alguém, quer dizer, coma a isca. E eu penso que é um dos pensamentos que deveria estar em vigor nos Açores. Tornemos isto numa eleição feita pelo nosso movimento associativo, que até dava algum valor ao mesmo movimento. Não sei o que é que tu pensas da ideia, mas acho que era uma forma de o movimento associativo ter uma voz. Acho até uma ideia muito interessante, Sr. Diniz, na verdade, acabei de tomar nota, porque é de facto um ponto interessante que mencionou, que é eles estarem registados nos Açores, portanto, uh, por que não terem direito a voto? É óbvio que sim, e até um pouco até mais além em outras coisas, mas sim, era bastante interessante, e aí haveria também uma maior colaboração ou integração desses movimentos, não só no associativismo que eles têm na sua localidade, mas também no geral, no geral. Não é? É Eu muito penso que isso tem interessante. que ser pensado, Zé, ou seja, ou é o portanto, há, há como tu sabes, e aqueles que estão a seguir, o Conselho das Comunidades é eleito por sufrágio universal, portanto, pelas pessoas, não é? Mas Sim, sim. também quer dizer o quê? Votam 10 pessoas na Califórnia, não é? Portanto, para o Conselho das Comunidades Portuguesas, não é para o Conselho da diáspora açoriana. Portanto, votam 10, 15, 14, Uhum. 8, portanto, é o que votam. Ahm, o Conselho da Diáspora
não é bem da diáspora, é chamado diferente, mas o Conselho ligado à imigração e à diáspora madeirense, nomeado pelo Presidente do Governo da Madeira. O nosso velho amigo Alberto João Jardim assim o fez, era o seu estilo, e funcionou, pronto, quer dizer, pronto, é uma das formas de se fazer as coisas. Pronto, é legítimo, um governo pode nomear um conselho consultivo para várias coisas, não é? Claro, Portanto, esse é um funcionamento. O outro funcionamento é o que houve no primeiro Conselho das Comunidades Portuguesas, no tempo da doutora Manuela Aguiar, estamos a falar há 40 e tal anos atrás, eram, portanto, as associações muito associativas portanto, esse é um aspecto. O outro podia ser que cada casa dos Açores escolhia um conselheiro da diáspora. Porque o que está a funcionar não está a funcionar. E se não houve, e podemos tentar mais 4 anos, mas não sei se não tivermos outro mecanismo, estamos a adiar o inevitável, não é? Ou se estamos a adiar, ou pior ainda do que adiar o inevitável, é fazer com que uma coisa fique na descrença total e depois aí não há tábua de salvação possível. claro, claro, claro. Não, temos mesmo que ver, porque a falta de candidatos não é bom, não é um agouro bom. Falta de candidatos demonstra que não há interesse, ou há desinteresse, ou falta de informação também, não é? Também podem estar mal informados, mas eu penso que não é falta de informação em Connecticut e Rhode Island. Portanto, penso que seja mais uma descrença ou falta de interesse. E é isso que vamos ter que debater na reunião, na primeira reunião, provavelmente que vamos ter. É um assunto que vai ter que ser debatido, porque temos que fazer algo mais e não é só, como já disse, os conselheiros. O governo também provavelmente não tem tempo para isso, mas tem solução. E a solução tem que aparecer, vai ser apresentadas as soluções e vão ter que hum, ajudar ou participar nessas soluções, porque senão o caminho está traçado para o lado errado. Exato. Bem, eu não gostaria de ver representantes só da Casa dos Açores, porque nós temos apenas duas, não é? Nos Estados Unidos. É É, na Inglaterra e na Califórnia, então aí perderíamos, quer dizer, já perdemos um, porque não houve interesse de Rhode Island, de 5 para 4. Se isso acontecesse, os Estados Unidos ficariam apenas com sim, dois representantes e o Brasil teria umas 6 casas dos Açores. Portanto, sim. eu não vejo apetite para se criar mais casas dos Açores aqui nos Estados Unidos neste momento, pode mudar. Portanto, essa talvez não seja a melhor ideia. A minha última pergunta, mas uma eleição feita por um movimento associativo, aí é diferente, porque aí envolve as Irmandades do Espírito Santo, as Casas dos Claro, Açores, os clubes desportivos são todos registrados em Portugal, claro. as associações culturais, como aqui os Centros Portugueses de Evangelização e Cultura, o Valer, etc., Poço. Portanto, essa seria uma forma. Ahm, para terminar, uma coisa, ou algo que se tivesse de escolher entre todos estes assuntos, e os assuntos que apresentaste há 4 anos, na tua primeira reunião nos Açores, via, portanto, internet e depois nos Açores, ahm, há dos vários, eu sei que apresentaste vários projetos e várias sugestões, há alguma em particular que tu, portanto, gostarias imenso de haver implementada, ou pelo menos debatida ao ponto de ser implementada e que fosse, na tua opinião, benéfica para a nossa diáspora? Eu sei que tens vários pontos na tua plataforma, mas há algum especificamente que achas que seria interessante? Tenho vários pontos na plataforma, eu, eu, um dos pontos que eu apresentei o ano passado, e não mencionei agora para não me estar a repetir nem nada disso, mas um dos pontos eu penso que e eu gostava muito, muito, mas mesmo muito de ver concretizado, e como ele disse há pouco, o senhor já participa um pouco nisso, que é um, o intercâmbio jovem entre jovens descendentes daqui com jovens açorianos nas ilhas. Sei que é difícil, sei que talvez seja o ponto mais difícil, mas eu penso que nós temos que manter a ligação da juventude e não é
por mero acaso que este ano, por exemplo, a Casa dos Açores, o tema do bolo de leite é a juventude e o futuro, não é? Portanto, o futuro só está garantido se a juventude continuar com o que já acontece. De uma certa forma, pode não continuar da mesma forma, mas tem que continuar. Portanto, eu penso que se nós não nos agarrarmos aos jovens de hoje, agora, talvez a gente já os vá perder daqui uns anos e os Estados Unidos, especialmente a Califórnia, pode daqui a uns anos, não digo daqui a poucos anos, mas daqui a alguns anos, sofrer consequências muito graves e de cento e tal movimentos associativos e de cento e tal instituições e de cento e tal salões e de carnaval e de tudo o que acontece aqui. eh, Desaparecer ou ficar bastante reduzido e se calhar ficar só com quatro ou cinco movimentos associativos ativos para manter a cultura e tudo isso. Portanto, eu penso que este ano vou-me focar imenso, imenso, imenso na aproximação à juventude, com várias ideias do que se possa ser feito, mas sim, terá que ser assim porque temo o futuro da cultura aqui, da cultura açoriana na Califórnia. Não é para agora, mas num futuro próximo pode vir a acontecer. Não sei não sei se partilha da mesma ideia que eu, sou Denis, mas não tem medo. Eu dou-lhe um exemplo do carnaval, não é? Eu cheguei aqui, tinha 18 danças, 18 bailins e este ano teve 5, não é? 8, não é? Com o grupo do Chino, mas eu veio na semana antes, mas na semana de carnaval temos 5 grupos. Portanto, é um movimento que, se não houver para o ano uma iniciativa de mais 4 ou 5 grupos, eh, se calhar o Carnaval vai sofrer, vai ser um dos primeiros a sofrer. Não sei. Espero bem que não. Espero bem que não. Sim, eu concordo. Eu acho que, obviamente, como tu sabes, eu acho que tudo que se faz com os jovens é uma boa aposta, mesmo muito pouco que seja. Há uma ideia que acho que já falei contigo e já falei com várias pessoas dos Açores, e já ando a falar isto há 20 anos, portanto não é ideia nova, hum, mas particularmente depois de se começarem, estás aqui há 9, mas antes já havia voos com os Açores, como tu sabes, não é? E da costa lá está, há voos todos os dias. Hum, a realidade é esta, particularmente no verão. As pessoas ainda viajam com os seus filhos e normalmente vão por 2 ou 3 semanas. Já não há aquela gente não há muita gente que com filhos vai por um mês, não é? Porque, pronto, a vida também às vezes não permite isso, não é? Muitas das pessoas, tu sabes esta realidade melhor que eu, muitas das pessoas que vão por 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas são pessoas de idade, que são reformadas Sim, sim, com certeza. ou então casais sós que os filhos já não estão em casa e vão sozinhos. E muitas vezes até os netos vão com eles, mas só vão uma semana ou duas. Né? Portanto, as pessoas também querem ter tempo com a sua família, eu compreendo. Mas acho que está-se a perder uma coisa fundamental em todas as ilhas. Acho que todas as ilhas deveria ter, praticamente todas as semanas, um campinho de férias lá, em que os pais deixassem os moços, na Praia da Vitória, por exemplo, no Conselho da Praia, deixassem os moços de manhã lá, às 9h30 da manhã, não é muito cedo porque eles querem dormir, mas às 10 da manhã, até às 6 da tarde, até era uma forma dos pais ficarem livres deles. Um pouco livres para fazer o que E, quisesse. vão Sim, sim. e quer essa formação fosse feita metade em português, metade em inglês, misturar português com inglês para eles compreenderem tudo, etc, etc. Com certeza. Mas mostrar-lhe coisas que os pais não lhes vão mostrar quando lá estiverem 2 semanas de férias, vão ver a tourada, o bolo de leite, a tourada, a procissão, o bolo de leite, o dia ao mato, o dia para os biscoitos, etc. E depois as outras coisas não ficam, porque as pessoas estão de férias e as pessoas querem se divertir. Mas eu penso que está-se a perder um bem que é de facto uma coisa que seria muito bom. Podia talvez a primeira sessão só ter cinco jovens. Mas pronto, já é 5. Mas são 5. São 5. Mas são Mas eu 5. garanto que se continuasse, até seria uma forma de alguns alunos que estão aí de várias partes dos Estados Unidos, não só da Califórnia, mas dos Estados Unidos e do Canadá, se conhecerem mutuamente e de fazerem amizades. Amizades, claro que sim. E que as amizades são estas, feitas na terra dos seus pais e dos seus avós, que os vai marcar para o resto da vida.
Eu Isso penso que sim. não faria quase nada ao governo dos Açores. E eu ando a falar isto há 20 anos e ninguém quer fazer. Pronto, paciência, não é? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a Vai ver. batendo, vai continuando com a fama do Zeto que não tem papas na língua. Vamos a ver, Sr. Nisso. É difícil, é fácil de apresentar as ideias, é fácil de as transmitir e até é fácil de as incutir neles. O que é difícil é depois fazer a execução, não é? Ah, a minha ideia parte sempre por aí, tentar ter, porque sabemos que os custos não existe dinheiro, ou se existe é pouco, portanto nunca apresentei ideias que eu soubesse que ia ter encargos excessivos para o governo, não. Mas existem verbas que podem ser aplicadas em certas situações e esse exemplo que o senhor deu é perfeito de um exemplo que eu tenho a certeza que o esforço financeiro não é exorbitante e até se que os pais tivessem que pagar uma taxa para os miúdos irem lá de 20 ou 30 euros ou mais, e tenho a certeza que qualquer um pai pagaria para o seu filho e ter um campo de férias durante um dia, se eles estão lá 2 semanas, uma vez por semana, ou uma tarde por semana, eu tenho a certeza que eles até ficariam contentes, e até se calhar sentavam-se lá na poltrona ou a ver o filho lá participar, nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe, mas na verdade temos que nós temos que agarrar esta juventude, temos que agarrá-la porque senão o futuro não é risonho. Na minha perspectiva, na minha maneira de ver, não é como é óbvio. Posso estar enganado, mas penso que não. Ou infelizmente penso que não estou enganado. Infelizmente acho que não estás e infelizmente eu não sei se também, eu já chego a pensar e até forneço-te, e aqui para as pessoas que estão a ouvir, talvez seja uma coisa que o governo não esteja muito interessado por uma razão ou outra, ou não veja, mas talvez seja uma coisa para as câmaras municipais, porque as câmaras até têm muito mais a ganhar com isso, Sim, todos têm a ganhar, inclusive o próprio governo da região autónoma dos Açores, mas acho que as câmaras, e até, eu sei, eu conheço os jovens, os que eu tenho agora são mais velhinhos, não é? Já têm 20, 21 anos nas minhas aulas, mas quando eu estava na secundária eu conhecia, eu trabalhei com eles durante 22 anos e jovens com 14, 15 anos até gostam muito de ir à Câmara Municipal, sentarem-se lá numa das cadeiras pomposas, entre aspas, das câmaras, que são muito bonitas, claro, claro, claro. tirar uma fotografia, mandar para os seus amigos, fazer um post, um live no Instagram ou no TikTok. Isso é uma forma tão riquíssima de se vender, É usa verdade. de graça. Portanto, eu acho que há que, como tu disseste, pensar um bocadinho fora da caixa, outside the box. É verdade. Na verdade, não sei se vou cometer aqui alguma inconfidencialidade, mas a senhora Presidente da Câmara da Praia da Vitória esteve aqui na Califórnia há pouco tempo e nós tivemos esta conversa exatamente sobre o campo de férias e ela saiu com uma ideia muito, muito, muito boa, gostou imenso da ideia, e ficamos de falar, a gente ficou de falar num futuro, portanto, não sei o que é que vai dar, mas na verdade se calhar o trabalho passa por começar pelos municípios e se calhar não diretamente com o governo, não é? Não sei. Veremos, veremos, Acho que veremos. eles estão mais perto. O poder local, os municípios, estão mais perto. Aliás, se eu fosse presidente de uma junta de freguesia grande, como as Lajes ou, portanto, outra freguesia assim daquela dimensão, já é vila, não é? Mas se eu fosse presidente de uma junta de freguesia, eu pegava neste projeto lindamente e faria isso uma ou duas vezes no verão, porque para além de se cativar os jovens, eu acho que a publicidade recebida no TikTok pelos jovens vale muito mais do que muitos Sim, milhares de dólares de publicidade institucional em jornais ou revistas que pouca gente lê, não é? sim, senhor. Não, concordo plenamente, concordo plenamente. Muito Uh, obrigado, Sérgio. Sei que estás com pressa. Muito obrigado por esta conversa, muito obrigado por este lavar de ideias, digamos assim. é Nós verdade. estamos a lavar roupa suja, não lavamos roupa nenhuma suja. Não, Foi lavada porque precisava ser lavada porque já estava na gaveta há muito tempo, não por estar suja. Muito obrigado e felicidades nos próximos 4 anos. Ainda bem que eu ficaria muito triste
se a Califórnia não tivesse um representante, e portanto ainda bem que deste, portanto, cara, e corpo a este manifesto, porque é importante termos uma voz e uma voz jovem ainda por cima mais importante. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo sucesso que vai ser, com todas as certeza, este fim de semana, a festa da Casa dos Açores, do Espírito Santo da Casa dos Açores de Rio Mar e da Califórnia, e que tem muitos jovens, o que já é muito bom, portanto, na direção. E a última palavra, obviamente, que é tua. Obrigado pelo convite novamente, Sr. Denis. Agradeço sempre a sua amizade, a sua simpatia e todas as conversas que nós temos são sempre de bom conteúdo, digamos assim, conteúdo enriquecedor. Aproveito para, já que mencionou, deixar um convite a todas as pessoas que queiram aparecer este fim de semana em Hilmar. O Bolo de Leite, como eu disse, vai ser este ano feito por crianças. Vão participar apenas crianças nos carros, portanto, penso que vai ser interessante, penso que vai ser giro. Mais uma vez, a dar voz à juventude, que é o mais importante, e dar importância a eles. Agradeço imenso, imenso, imenso esta oportunidade. E até um dia, e um bem-aja e um abraço a todos que nos viram e todos que nos virão. Obrigado. Um abraço. Obrigado.